falso Dmitri I, um impostor no trono russo. No século XVI, a Rússia ainda não existia. Essa denominação só surgiu em 1721. Em seu lugar havia um conjunto de grão-ducados, onde o Grão-Ducado de Moscou, liderado por Boris Godunov, exercia supremacia sobre os outros ducados. O Grão-Ducado de Moscou sofria grande pressão interna dos outros ducados e nobres que desejavam o poder. Mas seus principais oponentes eram os estrangeiros, que desejavam expandir seu território, religião e costumes. Dentre esses inimigos temos os poloneses e os lituanos, que pretendiam invadir Moscou e, para legitimar esse ataque, planejavam criar um impostor para o trono de Moscou. Mas quem seria esse impostor? Antes de responder essa pergunta, gostaria de apresentar o nosso livro 100 mitos da Revolução Russa. Uma ótima leitura para quem quer informação e não ficção. O link para a venda está na descrição do vídeo. E agora, voltando à nossa questão, o impostor conhecido como falso Dmitri era Yuri Bogdanovich Otrepiev, que nasceu na cidade de Borok, na Rússia, por volta de 1581. Seu verdadeiro pai era o nobre Bogdan Ivanovich Otrepiev, que possuía terras e era oficial do exército. Seu pai morreu muito cedo, numa briga durante a embriaguez. Foi esfaqueado até a morte no assentamento alemão por um certo Litvin. Então sua mãe ficou encarregada de criar ele e seu irmão mais novo, chamado de Vasily. Yuri era próximo da família boiarda Romanov e serviu sob o comando de Mikhail Nikitich. Temendo represálias pela prisão dos Romanov, em novembro de 1600, ele fez votos monásticos com o nome de Gregório e fugiu de Moscou. Mas sua vida religiosa também não teve êxito. Foi acusado de heresia. Com medo da prisão em 1602, fugiu novamente de Moscou. Em 1603, na propriedade do príncipe de cidadania polonesa Adam Mickiewicz, ele se proclamou publicamente herdeiro legítimo do trono russo. Ele espalhou rumores de que era o falecido Tsarevich Dmitri Ivanovich, o filho de Ivan IV. O plano de campanha do falso Dmitri I contra o Estado russo adquiriu contornos reais quando sua preparação foi chefiada pelo rei polonês Sigismund III, que emprestou os fundos necessários e atraiu um contingente de mercenários. Em março de 1604, o falso Dmitri I foi recebido em audiências privadas pelo rei polonês e o arcebispo Jan Tornowski. Ele assumiu uma série de obrigações com seus patrocinadores. Dentre elas estava a transferência da região de Seversk e Smolensk à comunidade polaco-lituana. Teria que se casar com Marina, filha do príncipe polonês Jerzy Miński, e transferir Novgorod e Pskow para ela após o casamento. Também teria que prestar assistência a Sigismund III na guerra com a Suécia e introduzir no Estado russo o catolicismo. Ele selou as suas promessas com uma conversão secreta ao catolicismo. No início de setembro de 1604, as forças do falso Dmitri I
somavam 3.000 mercenários. Ao se deslocarem para a fronteira, seu número dobrou, devido a novos destacamentos. As tropas do falso Dmitri I entraram no território do Estado russo em outubro do mesmo ano, o que foi inesperado para o governo russo. O fator decisivo para o sucesso do falso Dmitri I foi o apoio da população de Cervensk e das cidades da Ucrânia polonesa, e a morte repentina de Boris Godunov, que aumentou a instabilidade política no país e permitiu que as tropas do falso Dmitri invadissem Moscou em 1605. Suas primeiras ordens foram a eliminação dos herdeiros legítimos do trono de Moscou. Em 20 de junho, o filho de 16 anos de Boris Godunov, Teodoro II, e sua mãe foram mortos em seus aposentos. A cerimônia de coroação do impostor com o nome de Dmitri Ivanovich ocorreu no dia 31 de julho. O patriarca Inácio o coroou na Catedral da Assunção do Kremlin de Moscou, segundo o rito tradicional do Estado. O governo do falso Dmitri foi um show de equilibrismo, em que ele tentava agradar os patrocinadores polaco-lituana e a nobreza local. Essa tarefa era impossível, pois ambos tinham interesses conflitantes. O resultado foi que o impostor passou a não contentar ninguém. Para não desagradar a elite local, ele preservou as estruturas sociais. E para conseguir novos aliados, ele aumentou a composição da Duma Boiar quase 2 vezes. Todo esse empreguismo agravou a situação econômica do Estado e piorou ainda mais quando os fundos significativos do Tesouro foram utilizados para pagar mercenários polacos e cossacos do Don. Mas o pior estava por vir. O príncipe polonês Mniszewski viria pessoalmente a Moscou para cobrar sua dívida. O falso Dmitri não conseguiu construir relações fortes com a maior parte da elite política russa. A política do impostor deu grande papel para conselheiros estrangeiros. Gradualmente, o impostor começou a desconfiar do entorno e formou uma guarda palaciana especial de 3 companhias de mercenários estrangeiros. Só de janeiro a maio de 1606, ocorreram 3 casos de atentados contra a vida do impostor. No final de 1605, surgiu tensão nas relações entre o falso Dmitri I e seus patronos poloneses, uma vez que ele não cumpriu a maior parte das promessas dadas ao rei polonês Sigismundo III e ao príncipe Mniszewski. O lado polaco-lituano não reconheceu o novo título de O Imperador Mais Brilhante e Invencível, adotado pelo falso Dmitri I. E os gastos militares exigiram a cobrança de impostos adicionais e taxas mais pesadas. Na noite de 27 de maio de 1606, eclodiu uma revolta de cidadãos em Moscou, bloqueando todas as propriedades e edifícios onde estavam as pessoas que haviam chegado do exterior para o casamento do impostor com Marina, a filha do príncipe polonês Mniszewski. Os moscovitas atenderam aos apelos dos boiardos e, com o apoio de um destacamento de nobres de Novgorod, entraram no palácio e mataram o impostor. O corpo do falso Dmitri foi queimado e as cinzas foram colocadas em um canhão
e disparadas em direção à Polônia. O tema desse vídeo foi uma sugestão dos nossos inscritos, Boiarina Ivishensky e Tsarevich Alexei Romanov. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante.